Bom dia, meninas. Bom dia, Eli. A paz do Senhor Jesus, minha gata. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui Deuteronômio. Seja bem-vinda. Deixa eu só ver aqui a nossa leitura aqui de hoje. E colocar aqui 21 ao 23. Publicar e fixar. Pronto. Bom dia, Eli. Tudo bem com você? Tô vendo você arrasando nas suas fotos lá no Insta. Sempre maravilhosa. É um prazer ter você aqui, viu? Deus abençoe. Vou dar um tempinho aqui para as meninas irem entrando. Obrigada, filha. Pega um copo de água pra mãe também, fazer um favor, filha. Isso, obrigada. Esperar as meninas irem entrando. E aí a gente já começa a nossa leitura bíblica. Deixa eu avisar aqui para as meninas que já estamos por aqui. Esperar elas entrarem. Deixa eu mandar aqui para elas. Nos aviãozinhos. A Milka. Pronto, vamos esperar. Eu tô melhor, graças a Deus. Tô tomando os medicamentos, né? Passei no médico ontem. E ele... Ontem não, anteontem. E agora precisa observar, né? Precisa saber se tá controlado porque aumentou a insulina, se tá controlado porque tá saindo corticoide do corpo, né? Diabetes hoje pela manhã eu já medi, tava 161. Mas eu tô bem, graças a Deus. Assim, eu só sinto os sintomas quando ela fica muito alta, né? Ou quando ela abaixa. Como ela não abaixou ainda, só sinto dos sintomas de quando ela tá alta, né? Mas tudo bem, tá? Tá tudo bem, graças a Deus. Bom dia, meninas. Bom dia, as meninas que entraram aqui na live. Bom dia, Sidoca. Bom dia, Neia. Paz do Senhor Jesus, minha gata, como você tá? Bom dia, Anne. Bom dia, meninas. Michele, seja bem-vinda. Bom dia, Lilian. Que bom ter você aqui hoje novamente conosco. Bom dia, Deia. Bom dia, Pati. A paz do Senhor Jesus. Gi, seja bem-vinda. A paz do Senhor. Bom dia. Bom dia, Tica maravilhosa. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia, Alê, bom dia, mãe, bom dia, meninas da live, bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo, então, bom dia, Sidoca, bom dia, Milka, paz do Senhor Jesus, amém, Neia, hoje nós vamos fazer uma oração por você, viu, nós vamos te apresentar ao Senhor para que te dê uma cura completa, em nome de Jesus, bom dia, Vanice, bom dia, amiga, Elisângela Linha, minha amiga de tantas datas, de longas datas. Deus abençoe você, amiga. A gente precisa marcar aquele café, hein? Bom dia, Slaine. Seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus, meninas. Vamos já fazendo a nossa oração nesta manhã, né? E aí as meninas vão entrando no decorrer da live. Ai. E aí a gente vai fazendo a oração aqui. Alguém tem algum pedido de oração? Vamos apresentar a Neia. E eu quero pedir também que vocês apresentem nessa oração o cunhado do... Lembra que a gente orou pelo pastor Salles? Agora é o cunhado dele que foi internado ontem, né? E aí eles pediram oração e a gente vai interceder por eles, né? Para que o Senhor possa restabelecer a saúde deles, né? Que o Senhor possa vir com cura. Amém? Vamos orar? Bom dia, Gê. Deus abençoe sua vida. Nós vamos fazer uma oração agora.
Já abram as Bíblias, meninas. Deuteronômio 21 ao 23, tá bom? Amém, amigas. Vamos orar por você, pela sua família. Amém, Neia, pela saúde da sua mãe. Amém, Gi. Vamos orar por ela, para que o Senhor possa abrir essa porta, que a gente sabe que nesse momento tão difícil, né, que o país está enfrentando, Deus é aquele que abre portas, né? Vamos orar para que o Senhor possa dar vitória e ela possa conseguir esse emprego. E você venha aqui testificar daquilo que o Senhor tem feito. Amém? Meninas, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Sim, minha filha tá lembrando aqui pela minha avó. Ela não tá muito bem de saúde. Vamos apresentá-la também. Peço que vocês apresentem ela. O nome dela é Maria, para que o Senhor possa abençoar, né? E dar saúde. Amém, meninas? Fecha os olhos. Vamos orar ao Senhor. Amém, né? Nós vamos orar por você, sim, vamos te apresentar. A Deia, ore por mim, estou muito inchada a ponto de estar doendo os pés e pernas. Amém, Deia, vamos orar por você, para que o Senhor possa colocar tudo em equilíbrio para a glória do Senhor. Amém, meninas? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu favor. Obrigada, Senhor, por tudo quanto o Senhor já nos tem feito. Obrigada pelo fôlego de vida. Obrigada porque se levantamos hoje é porque o Senhor tem um propósito em nós. Foi o Senhor quem nos sustentou. E eu te peço, Pai, perdão pelos nossos pecados, por tudo aquilo que temos feito contra Ti ou contra os nossos irmãos, quer por pensamentos, por palavras, por obras, aquilo que temos feito que não tem agradado o Senhor. Te pedimos perdão, Pai, reposiciona o nosso coração. Reposiciona, Senhor, a nossa mente, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver, que possamos estar alinhados contigo, Pai, que possamos ver as situações pelo ponto de vista como o Senhor vê, pela perspectiva do Senhor. Nos perdoa, Pai, em todos os nossos caminhos, nos guia por veredas de justiça. Dessa forma eu te peço, Pai, nós entramos diante da Tua presença. A Tua palavra diz que devemos entrar com o convite do trono do Senhor. O Senhor nos deu esse livre acesso para estar diante do Senhor. E hoje eu quero interceder juntamente com as minhas irmãs diante do Senhor por esses pedidos de oração. Eu te peço, Pai, que visite a Eliane, que está passando por tratamento oncológico, e eu sei que para Ti não há impossíveis. Para Ti, as coisas que são grandes aos nossos olhos, tanto as coisas que são pequenas aos nossos olhos, não são impossíveis para Ti. Tudo o Senhor pode fazer. Entra com cura, Senhor. Restabelece a saúde dela para a glória do Teu nome. Nós apresentamos, Senhor, cada uma das Tuas filhas que está enferma. Eu te apresento, Senhor, a minha avó, te apresento a Andréia, Senhor. Te apresento a Eugênia Patrícia. Abençoa, Senhor, a vida delas. Põe em equilíbrio a saúde delas, Pai. A família, Senhor, das Tuas filhas. Visita a Neia neste momento, Pai. Entra ali naquela casa, Senhor. Estende as Tuas mãos santas e poderosas. Vai trazendo cura naquele lugar, Senhor. Repreendendo todo o mal, Senhor. Traz, Senhor, alegria, traz paz, Senhor. Tira toda a inquietação do coração. Visita a Tua filha, Senhor. Restabelece a saúde dela para a glória do Teu nome, Pai. Para que ela possa testificar do Senhor, dos Teus grandes feitos sobre a vida dela. Visita a mãezinha dela também, Senhor, que não está bem de saúde. Tu és o Deus de perto, Tu és o Deus de longe. Nada pode impedir o agir das Tuas mãos, Pai. Entra com providência. Entra, Senhor, com saúde. Visita o cunhado do pastor Salles, Pai. Visita o Teu filho, Senhor, dando saúde. Visita hospitais. Visita vales. Visita becos, Pai. Visita, Senhor, sertões. Visita os missionários. Visita órfãos e viúvas. Visita, Senhor, aqueles que não têm condições de ir a um posto médico, e aqueles que têm ido aos postos de saúde, Senhor, não têm conseguido passar, porque grande tem sido a demanda. Eu te peço, Pai, que Tu és o Deus da cura, e que dessa forma o Senhor possa visitar cada coração, cada vida, cada coração angustiado, Senhor, todas as vozes perturbadoras que se calem em nome de Jesus. Sopra, Senhor, para fora da nação esse vírus, meu Deus, que
caia o número de infectados em nome de Jesus, que caiam os números de internados, que caia, Senhor, o número de infectados, Pai, de entubados, de mortes, que caiam para a glória do Teu nome, Senhor. Age em favor da nossa nação, age, Senhor. Meu Deus, eu te peço, entra nas famílias, Senhor, que haja uma comunicação efetiva, que haja amor, que haja paz, Senhor. Repreende, meu Deus, todo espírito de depressão nos lares. Nós temos visto que muitos casos de depressão em crianças têm aumentado, Senhor, por conta dessa pandemia, abuso sexual, Pai. Nós te pedimos e denunciamos no plano espiritual, Senhor, traz à tona, revela, põe em liberdade, Senhor. Eu te peço aqueles que estão sendo aprisionados em prisões espirituais, em prisões emocionais, põe em liberdade, Senhor, nos dá estabilidade para a glória do Teu nome, repreende todo espírito de depressão. Nós te damos uma ordem que saia em nome de Jesus. Nós declaramos liberdade, Senhor, para os Teus filhos, nós declaramos liberdade em nossas casas, declaramos a liberdade que há em Ti, Senhor, de toda a instabilidade emocional. Espírito Santo, nós te convidamos para esta live, para que o Senhor possa assumir o governo, assumir o controle e nos ensinar nesta manhã. Venha ser nosso professor, traz aquilo que está no coração de Deus para o nosso coração nesta manhã, nos dá direcionamento, nos dá orientação para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, Pai. Amém. Aleluia. Amém, meninas. Sim, Lília. Deus visita a todos, né? Deus visita a todos, Ele não faz acepção de pessoas, né? Bom dia para as meninas que foram entrando depois. Pode. Amém, Viviane. Sejam bem-vindas as meninas que foram entrando depois, que eu não vi. Que o Senhor possa abençoar vocês. Sejam muito bem-vindas. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês, meninas. Vamos lá para a nossa leitura. Deuteronômio 21 ao 23. Já peguem aí a caneta de vocês, que marca texto, para a gente marcar os textos. E vamos começar aqui. 21. Deixa eu beber uma água aqui. Os casos de homicídio não desvendado. Deuteronômio 21. Se alguém for encontrado morto no campo, na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, para dela tomarem posse, sem que se saiba quem o matou, as autoridades e os juízes sairão e medirão a distância do corpo até as cidades vizinhas. Então, as autoridades da cidade mais próxima do corpo apanharão uma novilha que nunca foi usada no trabalho e sobre a qual nunca foi posto jugo, e a levarão a um vale de terras nunca aradas nem semeadas, e onde haja um ribeiro de águas perenes. Vocês quebrarão o pescoço da novilha. Depois os sacerdotes, descendentes de Levi, se aproximarão, pois o Senhor, o seu Deus, os escolheu para ministrarem e para pronunciarem bênçãos em nome do Senhor e resolverem todos os casos de litígio e de violência. Então todas as autoridades da cidade mais próxima do corpo lavarão as mãos sobre a novilha cujo pescoço foi quebrado no vale e declararão: as nossas mãos não derramaram este sangue, nem os nossos olhos viram quem fez isso. Aceita, Senhor, esta propiciação em favor de Israel, o teu povo, a quem resgataste, e não consideres o teu povo culpado do sangue de um inocente. Assim, a culpa do derramamento de sangue será propiciada. Desse modo, vocês eliminarão de vocês mesmos a culpa pelo derramamento de sangue inocente, pois fizeram o que o Senhor aprova. Quando vocês guerrearem contra os seus inimigos e o Senhor, o seu Deus, os entregarem em suas mãos, e vocês fizerem prisioneiros, um de vocês poderá ver entre eles uma mulher muito bonita, agradar-se dela e tomá-la como esposa.
Leve-a para casa, ela raspará a cabeça, cortará as unhas e se desfará das roupas que estava usando quando foi capturada. Ficará em casa e pranteará seu pai e sua mãe um mês inteiro. Depois você poderá chegar-se a ela e tornar-se o seu marido, e ela será sua mulher. Se você já não se agradar dela, deixe-a ir para onde quiser, mas não poderá vendê-la, nem tratá-la como escrava, pois você a desonrou. Se um homem tiver 2 mulheres e preferir uma delas, e ambas lhe derem filhos, e o filho mais velho for filho da mulher que ele não prefere, quando der a herança de sua propriedade aos filhos, não poderá dar os direitos do filho mais velho ao filho da mulher preferida, se o filho da mulher que ele não prefere for de fato o mais velho. Ele terá que reconhecer como primogênito o filho da mulher que ele não prefere, dando-lhe porção dupla de tudo que possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força de seu pai, e o direito do filho mais velho lhe pertence. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, e não obedece ao seu pai nem à sua mãe, e não os escuta quando disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal no meio de vocês, todo Israel saberá disso e temerá. Se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado num madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado num madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Meninas, já grifem aqui, ó, o versículo 22 e o 23, tá? Isso aqui a gente vê lá em Jesus. Vamos grifar esse versículo aqui, ó. E aí a gente vai dar sequência. Se um boi ou a ovelha de um israelita se extraviar e você ouvir, não ignore o fato, mas faça questão de levar o animal de volta ao seu dono. Se este não morar perto de você, ou se você não o conhecer, leve o animal para casa e fique com ele até que o seu compatriota venha procurá-lo e você possa devolvê-lo. Faça o mesmo com o jumento, com a capa e com qualquer coisa perdida que encontrar. Não ignore o fato. Se você vir um jumento ou um boi de um israelita caído no caminho, não o ignore. Ajude-o a pôr o animal em pé. A mulher não usará roupa de homem e homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Se você passar por um ninho de pássaros, numa árvore ou no chão, e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não apanhe a mãe com os filhotes. Você poderá apanhar os filhotes, mas deixe a mãe solta, para que tudo vá bem com você e você tenha uma vida longa. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento do sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Não plante 2 tipos de semente em sua vinha. Se o fizer, tanto a semente que plantar como o fruto da vinha estarão contaminados. Não are a terra usando um boi e um jumento sobre o mesmo jugo. Não use roupas de lã e de linho misturados no mesmo tecido. Faça borlas nas 4 pontas do manto que você usa para cobrir-se.
Se um homem casar-se e depois de deitar-se com a mulher, rejeitá-la e falar mal dela e difamá-la, dizendo: casei-me com esta mulher, mas quando me cheguei a ela, descobri que não era virgem. O pai e a mãe da moça trarão aos líderes da cidade junto à porta a prova da sua virgindade. Então o pai da moça dirá aos líderes: dei a minha filha em casamento a este homem, mas ele a rejeita. Ele também a difamou e disse: descobri que a sua filha não era virgem, mas aqui está a prova da virgindade da minha filha. Então os pais dela apresentarão a prova aos líderes da cidade, e eles castigarão o homem. Aplicarão a ele a multa de 100 peças de prata, que serão dadas ao pai da moça, pois aquele homem prejudicou a reputação de uma virgem israelita, e ele não poderá divorciar-se dela enquanto viver. Se, contudo, a acusação for verdadeira e não se encontrar prova de virgindade da moça, ela será levada à porta da casa de seu pai. E ali os homens da sua cidade a apedrejarão até a morte. Ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, prostituindo-se enquanto estava na casa de seu pai. Eliminem o mal do meio de vocês. Se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer. O homem e a mulher com quem se deitou, eliminem o mal no meio de Israel. Se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. A moça porque estava na cidade e não gritou por socorro. O homem porque desonrou a mulher do outro homem. Eliminem o mal do meio de vocês. Se contudo um homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar, somente o homem morrerá. Não façam nada à moça, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Esse caso é semelhante daquele que ataca e mata o seu próximo, pois o homem encontrou a moça virgem no campo, e, ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. Se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata e terá que casar-se com a moça, pois a violentou. Jamais poderá divorciar-se dela. Nenhum homem poderá tomar por mulher a mulher de seu pai, pois isso desonraria a cama de seu pai. Qualquer que tenha os testículos esmagados ou tenha amputado o membro viril não poderá entrar na Assembleia do Senhor. Quem nasceu de união ilícita não poderá entrar na Assembleia do Senhor, como também os seus descendentes até a 10ª geração. Nenhum amonita ou moabita ou qualquer dos seus descendentes até a 10ª geração poderá entrar na Assembleia do Senhor, pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água no caminho quando vocês saíram do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, para vir a Petor, na Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. No entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Não façam um trato de amizade com aqueles enquanto vocês viverem. Não rejeitem o Edomita, pois ele é seu irmão. Também não rejeitem o egípcio, pois vocês viveram como estrangeiros na terra deles. A 3ª geração dos filhos deles poderá entrar na Assembleia do Senhor. Quando estiverem acampados em guerra contra o seu inimigo, mantenham-se afastados de todas as coisas impuras. Se um de seus homens estiver impuro devido à poluição noturna, ele terá que sair do acampamento, mas ao entardecer ele se lavará e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Determinem um local fora do acampamento onde se possa evacuar.
como parte do seu equipamento, tenham algo com que cavar, e quando evacuarem, façam um buraco e cubram as fezes, pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar a vocês os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Se um escravo refugiar-se entre vocês, não o entreguem nas mãos do seu senhor. Deixem-no viver no meio de vocês pelo tempo que ele desejar, e em qualquer cidade que ele escolher. Não o oprimam. Nenhum israelita, homem ou mulher, poderá tornar-se prostituto cultual. Não tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, os ganhos de uma prostituta ou de um prostituto, a fim de pagar algum voto, pois o Senhor, o seu Deus, por ambos tem repugnância. Não cobrem juros de um israelita por dinheiro, alimento ou qualquer outra coisa que possam render juros. Vocês poderão cobrar juros do estrangeiro, mas não do seu irmão israelita, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em tudo o que vocês fizerem na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente pedirá contas a você, e você será culpado de pecado se não cumprir. Mas se você não fizer o voto, de nada será culpado. Faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram, pois com a sua própria boca você fez espontaneamente o seu voto ao Senhor, o seu Deus. Se vocês entrarem na vinha do seu próximo, poderão comer as uvas que desejarem, mas nada poderão levar em sua cesta. Se entrarem na plantação de trigo do seu próximo, poderão apanhar espigas com as mãos, mas nunca usem foice para ceifar o trigo do seu próximo. Amém, meninas? Nós lemos aqui, fizemos a leitura do Deuteronômio, capítulo 21 ao 23. E aí, eu queria falar com vocês... a partir daqui do versículo do capítulo 21, como o nosso Deus, ele é um Deus de estratégia. Ele dá aqui, ó, a estratégia de homicídios não desvendados. Pessoas que foram mortas e ninguém viu. Deus não viu? Deus não viu, meninas? Deus não vê todas as coisas. Ele não vê quem foi que matou essa pessoa. Ele não vai ver quem fez isso. Mas o que Deus está dando aqui para eles? A oportunidade de julgarem as suas causas. Ele está dando a estratégia de lidar com aquilo que eles não veem. Julgar de forma justa aos olhos do Senhor e aos olhos deles daquilo que eles não veem, né? Então o Senhor dá estratégia para que a gente consiga lidar com situações que vêm sobre a nossa vida. Olha só a profundidade disso. É algo que eles não viram, mas está no meio deles. E como fazer com uma pessoa que aparece morta no meio do acampamento e ninguém viu, ninguém ouviu? O que fazer com isso? Lidar de uma forma que agrade ao Senhor. O Senhor nos dá a estratégia de lidar com coisas que nós não vemos, não ouvimos e não sabemos. Embora Ele saiba, Ele nos dá a oportunidade de lidar com essas coisas. Ele nos dá estratégias para lidar com as coisas que a gente não conhece, com aquilo que é desconhecido para nós. Olha que Deus mais perfeito, meninas. Aquilo que é desconhecido para nós, Ele nos dá a chance de entender, Ele nos dá estratégia para lidar.
É isso que a gente percebe aqui no texto. Embora Deus saiba, embora Deus tenha visto, embora Deus conheça, Ele nos dá a oportunidade e a estratégia de lidar com aquilo que a gente não conhece, né? A gente vê essa questão do vírus. Deus não sabe a cura. Deus não sabe como fazer, mas Ele nos dá a oportunidade, a estratégia de lidar com aquilo que a gente não conhece. Com as situações que a gente não conhece, e a gente vê pessoas mobilizadas em tentar descobrir uma cura, uma vacina, alguma coisa que previna. Nisso Deus cumpre o seu propósito e também movimenta o ser humano a trabalhar naquilo que ele desconhece, oportunidade de conhecer o que ele não conhece, né? Nossa, olha esse Deus como é um Deus de estratégia, um Deus extraordinário, né? Aí a gente vai avançando e o Senhor vai continua dando instruções. Eram coisas que poderia já ter acontecido ou não, mas Ele continua dando instruções caso aconteça, né? A gente viu ali do rei. Caso vocês peçam o rei algum dia, que seja dessa maneira, né? Deus já sabe que isso vai acontecer lá na frente. Antes Ele nos dá a instrução de como devemos proceder. O que acontece, meninas, muitas das vezes é porque nós agimos como filhos obstinados, como filhos rebeldes. Nós não queremos aceitar a voz de Deus. Nós não queremos aceitar a orientação de Deus. Aquilo que Deus quer, sabe por quê? Porque a palavra de Deus sempre vai nos confrontar. Ela sempre vai nos confrontar. Ninguém gosta de ser confrontado, fala a verdade. Ninguém gosta de ouvir, você está errado. Se você continuar nesse caminho, você não vai ser próspero, você não vai ser abençoado. Ninguém gosta de ser confrontado. Ninguém gosta de ouvir, você está errado. Não é assim que se faz, ninguém gosta. E a palavra de Deus, ela nos confronta todos os dias. Por isso que muitas das vezes as instruções que o Senhor nos dá vai de encontro com aquilo que a gente quer fazer. E aí a gente não quer obedecer. A gente começa a arrumar desculpas para não obedecer. Começa a arrumar desculpas para justificar. Nós começamos a arrumar desculpas para justificar o nosso erro. Para justificar a nossa maneira de ser. Ah, porque eu nasci e na minha família toda foi assim. Né? Ah, porque eu entrei numa empresa e lá na minha empresa todo mundo faz isso. Todo mundo sonega a nota. Então eu não tenho como ir lá e dar a nota também. Porque lá na empresa todo mundo faz. Então a gente começa a justificar os nossos erros, né? Nós começamos a justificar o pecado, aquilo que a gente faz que não está de acordo com a palavra de Deus, a gente começa a justificar, né? Pra mostrar que assim, não é tanto assim. Olha, eu não faço porque eu quero, tá vendo? Eu estou aqui nesse ambiente, esse ambiente me força. Mas a palavra do Senhor nos diz que devemos viver uma vida de santidade ao Senhor. Sabe por quê? Porque lá no seu emprego, que sonega coisas, que faz coisas erradas e que você faz, sabe? Que o seu patrão fala para você mentir para os clientes e você mente, você fala assim, ó Senhor, tudo bem, porque aqui eu tenho que mentir, mas é o ambiente em que eu estou. Todo mundo faz isso aqui, todo mundo faz isso. Esse emprego não vai te levar para o céu, mas na verdade ele pode te tirar da eternidade, porque Deus é santo. E nós precisamos guardar a santidade em Deus, meninas. Nós precisamos entender que Deus é nossa provisão, que aquilo que está fazendo mal para nós, aquilo que está nos tirando do caminho, tem que ser eliminado do meio de nós. O Senhor vem voltando falando assim, eliminem o mal do meio de vocês. Quando a gente insiste em fazer algo e justifica esse pecado, quando a gente tenta justificar esse pecado,
Seja pelo emprego, seja pelas amizades, seja pelo ambiente que você está inserido. Saiba que isso não é desculpas diante de Deus. A lei está aqui. O Senhor é a sua provisão. O Senhor é a nossa provisão, meninas. O Senhor é a nossa provisão. Eu vou falar para vocês, vou contar para vocês assim, um caso que aconteceu comigo. Eu era de uma igreja extremamente tradicional, extremamente, que a gente não podia usar nada, sabe? Nada, nem acessórios, nem cortar cabelo, nem pintar as unhas, nem usar batom, nenhum tipo de maquiagem. A igreja que eu via era uma igreja extremamente tradicional. E eu arrumei um emprego. E eu estava debaixo daquela autoridade, eu estava ali dentro daquela igreja e eu precisava obedecer tudo aquilo que era estabelecido por eles. E um dia eu arrumei um emprego para trabalhar numa empresa e essa empresa oferecia um salário que eu nunca tinha ganhado na minha vida, mas precisava passar um batom vermelho Ferrari. Precisava usar um batom vermelho Ferrari. E aí eu cheguei em casa, pensei e falei, meu Deus, como é que eu vou poder usar um batom vermelho Ferrari se eu não posso usar? Como é que eu vou usar se eu não posso usar? Aí eu falei, eu não posso andar em desobediência. Eu falei, Senhor, eu não vou nesse emprego, eu vou aguardar, porque eu sei que o Senhor tem algum que vai andar ali, ó, de acordo com aquilo que Ele quer pra mim, de acordo com aquilo que eu tenho aprendido, e não vai me fazer caminhar em desobediência. O que Deus tem pra nós, meninas, não vai nos tirar do caminho. Não vai tirar a gente do caminho, vai trazer bênção, não vai nos tirar da eternidade, não vai nos tirar da comunhão com o nosso Deus. Eu não aceitei. E mais pra frente o Senhor me colocou na maior instituição financeira da América Latina. O Senhor abriu uma porta maior do que os meus olhos podiam imaginar. Faça a prova do seu Deus, Ele é a sua provisão. Ele é aquele que pode suprir todas as suas necessidades. Mesmo que você não esteja empregado, Ele pode fazer bater na sua porta. Tem te faltado alguma coisa algum dia? Tem faltado para nós, meninas, é muito sério, principalmente para os dias que nós estamos vivendo hoje. Guarde a santidade, o Senhor. O Senhor é santo. O Senhor não tem como prosperar coisas que estão erradas. Talvez a sua vida não tenha ido para frente. Lembra que a gente falou ontem? Senhor, mostra, revela, por que a tua bênção não tem nos alcançado? Por que a tua bênção não tem nos alcançado? E o Senhor traz revelação para nós, porque é desejo dele que nós andemos por caminhos de justiça. É desejo dele mostrar para nós onde temos errado, meninas. Eliminem o mal no meio de vocês. Eliminem o mal. Eliminem aquilo que afasta vocês de Deus. Que afasta vocês de receberem, das bênçãos correrem atrás de vocês. Que essa seja a nossa oração, Senhor, sonda os meus caminhos. E muitas das vezes o Espírito Santo revela, mas sabe o que a gente faz? A gente ignora. A gente finge que não está ouvindo. O Espírito Santo está falando, isso não está certo, isso está errado. Mas sabe o que a gente faz? A gente ignora. A gente ignora o que o Espírito Santo está falando, aquilo que o Espírito Santo está mostrando para nós que não é certo, que não agrada ao Senhor. E nós ignoramos. Em nome de Jesus, meninas, aquilo que o Senhor revelar ao seu coração. Acredite, confie no Senhor seu Deus, nada irá faltar para você. A Bíblia fala que não falta nem coisa grande, nem coisa pequena. Não tem nos faltado, Deus tem sido a nossa provisão, Deus tem sido o Deus da cura. Quantos livramentos que o Senhor tem dado e a gente nem tem visto. A gente nem vê. E o Senhor dá. A Bíblia fala que enquanto nós estamos dormindo, nosso Deus, Jeová, Deus da provisão, está providenciando para nós. Enquanto nós dormimos essa noite, o nosso dia já foi escrito e desenhado pelo nosso Deus. Devemos viver uma vida de santidade. E a palavra de Deus nos confronta. E aqui o Senhor vai trazendo orientação para o povo. Rebeldia, desobediência não agrada ao Senhor. Lembra que eu falei para vocês do Vitor Hugo, né? Que eu falo para ele, eu nem tô apedrejando você, né? Para as crianças eu falo para eles, porque era assim que acontecia no passado, né? Eliminem o mal, não ignore, gente, não ignore aquilo que Deus tem falado, mostrado para vocês, que tem separado, tem feito divisão entre nós e Deus.
tem impedido das bênçãos encontrarem a nossa casa. Não tolerem rebeldia, não tolerem desobediência. Ensina o menino no caminho que eles têm que andar. Inculca a palavra deles, a palavra de Deus na mente deles. Deuteronômio 6. Inculca, fala para eles, isso não agrada ao Senhor. Mostre a eles o que agrada. Viver uma vida de santidade, viver uma vida de retidão, uma vida de obediência. Isso atrai o favor de Deus, isso atrai a bênção de Deus. O Senhor se agrada, o Senhor está à nossa frente, está conosco, peleja conosco. Quer presença mais poderosa, que é a presença de Deus para andar com a gente? Quer uma presença mais maravilhosa que a presença de Deus para andar com a gente? Por que que nós vamos permitir essas situações dentro da nossa casa, dentro, através da nossa vida, que possa impedir a presença? Moisés disse assim: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça ir. Mas muitas das vezes nós ignoramos a palavra só porque a gente não quer fazer aquilo que está de acordo com a vontade de Deus e perdemos a presença. Não podemos perder a presença, meninas, porque é a presença de Deus que faz toda a diferença. Olha as estratégias que o Senhor vai dando para o povo. Olha as orientações que Deus vai dando para o povo. E o nosso Deus continua o mesmo. Quando a gente não sabe como agir, quando aparece alguma situação que a gente não sabe lidar, que a gente apresenta para o Senhor, automaticamente Ele vem com o quê? Com estratégias, porque aquilo que a gente não sabe, o nosso Deus sabe. Por que afastar a presença? Por que, meninas, afastar a presença de Deus das nossas vidas? Então vamos buscar uma vida de retidão. Ah, mas se eu falar pro meu chefe que eu não vou mais mentir, se eu falar pro meu chefe que eu não vou mais entregar nada sem nota, se eu falar pro meu chefe, ele vai me mandar embora. Quem é que provê todas as coisas na sua vida? Em quem é que você confia? Acha que Deus não poderia prover? Acha que Deus não poderia abrir uma porta diferente para você? Ou nós cremos, meninas, que Deus tem o controle de todas as coisas, que céus e terra estão nas mãos do Senhor, que Ele é dono de tudo, que pode abrir caminhos, mesmo em meio a desertos? Ou nós confiamos verdadeiramente na palavra do Senhor? Ou a nossa vida também é uma vida de engano? Lembra que nós falamos já sobre isso? Sobre a coerência entre o que falamos e o que nós vivemos? Porque falar de palavras é fácil, mas viver aquilo que nós estamos vendo, qual que tem sido a nossa oração todos esses dias que nós estamos aqui, desde o começo do ano nós estamos aqui, qual tem sido a nossa oração? Senhor, nos ensina a praticar a Tua Palavra. Senhor, nos ensina a viver uma vida prática da Tua Palavra, porque nós não queremos viver apenas de palavras, e quando nós somos cercados por uma situação, a verdade do nosso coração se revela, e aí a gente vê que a gente não confia coisa nenhuma, que a gente não acredita coisa nenhuma, que a gente fica desesperado, que a gente não crê e não confia. Não podemos viver uma fé de palavras, meninas. Devemos viver uma fé de atitudes. Nós somos essa luz e essa luz precisa brilhar de verdade. Sabe? Não é só uma luzinha, uma pequena luzinha piscante e oscilante. Não, é uma luz forte, uma luz que brilha, uma luz que quando Deus olha lá do céu para a terra, Ele olha e fala assim: olha ali a minha filha brilhando, olha ali a minha filha refletindo a minha glória, olha ali a minha filha, com a luz forte, resplandecendo em um mundo tão escuro, tão terrível. Muitas pessoas às vezes têm se desviado porque a nossa luz tem oscilado. E aí eles dizem, bom, se a luz dela oscila, quer dizer que pode ser que esse Deus não seja tão bom assim. Nós precisamos viver uma fé de verdade, meninas. Deus está procurando pessoas, mulheres que vivam uma fé de verdade. Sabe? Que profetizem dentro das suas casas. Aí a gente vai ver aqui, nos versículos mais pra frente, né? Usem a boca de vocês. Que aquilo que vocês falem seja verdade. Seja no voto, seja naquilo que vocês falem. Cumpra aquilo que a boca de vocês abre espontaneamente para fazer. Deus, aqui a Bíblia fala que quando alguém se levanta, né? Quando Balaão se levantou para
para falar, pronunciar maldição contra o povo. Deus transformou em bênção, pois o Senhor Deus os ama. O Senhor Deus os ama. Ele tem prazer em realizar o desejo do nosso coração. Mas muitas coisas, muitas das vezes nós temos feito aqui, tem afastado o Senhor de nós. Tem afastado a presença de Deus das nossas vidas. Então nós precisamos, meninas, estar atentas para aquilo que tem acontecido dentro da nossa casa. Ver como que, olha só o que acontece aqui, né? Que ele vai falar do comportamento. Ele fala assim, se você encontrar alguma coisa qualquer perdida, e você souber de quem é, devolve. Devolve. Se Deus está falando aqui para eles uma coisa que poderia ser até óbvia, né? Com todas as orientações que Deus estava dizendo para eles da responsabilidade com o nosso próximo, né? Conosco mesmo e tudo aquilo que eles tenham aprendido de Deus. Dizer aquilo que você está vendo perdido e você sabe que é do seu próximo, devolve. Meninas, é absurdo o quanto que isso acontece no meio do povo cristão. Recebe troco errado e não devolve. Recebe, conta lá o troco, viu que tá a mais, não volta e devolve. Eu tava num salão uma vez, eu acho que eu já até contei pra vocês a respeito disso. Uma senhora perdeu R$200 na escada do salão do cabeleireiro. Uma irmãzinha da igreja chegou e achou o dinheiro na escada e ficou com o dinheiro com ela. E aí a senhora voltou no salão e falou, gente, eu perdi, será que não foi aqui? Aí as meninas falaram assim, ó, aqui ninguém trouxe dinheiro falando que perdeu, mas se alguém trouxer, a gente entra em contato com a senhora. Uma senhorinha, meninas. Aí a irmãzinha achou o dinheiro. E a menina comentando que a senhora tinha ido lá para ver se alguém tinha perdido o dinheiro, ela falou assim, eu achei. Mas eu achei na escada. Então, assim, aquilo que é achado não é roubado. Olha as mentiras de Satanás, meninas. Achado não é roubado. Você está ouvindo falar que a senhorinha perdeu dinheiro. Ela não devolveu, meninas. Ela não devolveu. Então, algumas coisas a gente olha e fala assim, meu Deus do céu, para que falar isso? É óbvio que se a gente acha alguma coisa que não é nossa, a gente vai devolver. Não é tão óbvio assim. Se o Senhor está falando na sua palavra, é porque existe integridade, meninas, integridade. O cristão precisa ter integridade na sua vida. Não só na sua vida com Deus, mas na sua vida com o próximo. Devolve aquilo que não é seu. Devolve a quem é de direito. Ainda ele fala assim, não ignore esse fato. Não ignore o fato. Às vezes acontece essas coisas que a gente acha que é absurdo. Mas meninas, estão por aí? Deu uma pausada aqui. Vocês estão me ouvindo, meninas? Estão por aí? Ah, minha maravilhosa Shirley. Entre elas fazendo história. Seja bem-vinda, minha maravilhosa. Vocês estão me ouvindo, meninas? Ah, tá, maravilha, vocês estão por aí. Bom dia, amiga. Não sei se é a Edna que tá aí, se é uma das meninas. Sejam bem-vindas todas as meninas que entraram aqui. Ah, então tá bom, porque travou aqui pra mim. E aí eu queria falar com vocês. Aqui, meninas, o Senhor fala sobre a homossexualidade, né? O homem não usará roupas a mulher não usará roupas de homem e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Então, o Senhor, ele nos dá a instrução daquilo que desagrada a ele. O Senhor nos ensina. Amiga, é a Edna? Seja bem-vinda, amiga. Que prazer ter você aqui com a gente. Então o Senhor vai dando instruções, meninas, a respeito daquilo que vai acontecer ainda e como que nós devemos nos comportar quando essa situação acontecer. Nós vemos a justiça de Deus manifestada, né? Ele fala assim, se o marido tomar uma mulher e aí ele vai e não quer mais ela,
E aí, quando vai repartir a herança, ele não pode excluir o filho da mulher que ele não quer mais, que ele simplesmente mandou embora. Ele não pode excluir, ele tem que arcar com as responsabilidades dele. Ele tem que ser responsável. E de novo o Senhor está trazendo a questão da responsabilidade e justiça. Nós precisamos ser responsáveis pelo quê? Por nós, pela nossa vida espiritual, por aquilo que nós temos, pelo nosso próximo. Autorresponsabilidade, responsabilidade com o outro, responsabilidade com a palavra, com a nossa vida espiritual. O Senhor vai trazendo esse senso de responsabilidade novamente. Nós precisamos ser responsáveis, meninas, por aquilo que falamos, por aquilo que fazemos. Nem sempre acertamos. Não somos perfeitas, né? Nós erramos sim, mas reconhecer que erramos é a virtude, é aquilo que vai nos colocar no caminho de bênção, porque o arrependimento traz a bênção do Senhor. Sim, Lilian, sim, exatamente, Lilian. A Bíblia, ela é o nosso manual de vida, tem tudo aqui dentro. Tem tudo aqui dentro. Não, Dani, o que Deus está dizendo aqui na palavra é a respeito dos homossexuais. Por exemplo, as mulheres, elas se vestem como homens, se comportam como homens, elas não aceitam a identidade de Deus para elas. E é isso que abomina ao Senhor. E é isso que ele está dizendo nesse versículo. Porque isso é detestável. Nós vemos lá em Sodoma e Gomorra que Deus destruiu aquela cidade exatamente por conta disso. Então ele está dizendo para o povo de Israel que isso não entre no meio de vocês. Cuidem para que isso não entre no meio de vocês. Né? É a respeito disso que o versículo está falando, tá? Não a respeito das saias. Tanto é que a gente vê em determinados países que eles usam, né? Até mesmo lá em Israel, eles usam aqueles vestidos, né? Que são a forma como eles se vestem. Tem alguns países também, se eu não me engano, é a Escócia, que os homens também usam saia, mas eles continuam sendo homens. Entendeu? O que Deus está querendo dizer aqui é a respeito da homossexualidade, daquele que nega a sua identidade, daquele que nega a identidade que Deus deu para ele, né? Deus deu, e isso é isso mesmo, Deia, na Escócia, isso mesmo, então. Nega a identidade. Então, a pessoa que nasceu mulher, que Deus deu a identidade de mulher, que Deus criou para um propósito, no meio do caminho, ela nega aquela identidade e passa a se comportar de forma masculina, né? Começa a usar roupa masculina, igual o homem. O homem nega a identidade de homem, de força, de vigor, e passa a viver como se fosse uma mulher. Então nega a identidade de Deus, tá bom? Isso que o versículo quer trazer. Então, meninas, novamente o Senhor vem trazendo para nós autorresponsabilidade, integridade, né? Integridade. Na minha também, Dani, a gente vai de saia. Não que calça não seja tão feminino, né? Meninas, assim, é uma questão meio delicada essa, né? Porque assim, é igual o meu pastor, ele tem esse entendimento também. Às vezes, tem algumas mulheres que vão com umas saias, e a gente já falou sobre vestes aqui, né? Sobre vestimenta, sobre modéstia, que a gente já falou sobre isso numa das lives que a gente teve. Então, assim, é uma questão delicada, porque às vezes você vai com uma roupa tão grudada, tão colada, tão apertada, que era preferível você estar com uma calça, né? Que marca menos o seu corpo do que a roupa que você tá. Às vezes você vai com uma saia tão curta, mas tão curta, que você tem que cobrir com a Bíblia, tem que cobrir com uma toalhinha, né? Que era preferível você estar com uma calça, né? Que no meio do culto, às vezes tá lá, abre a perna, e às vezes o irmão tem que ir lá pedir misericórdia, que a mulher, por favor, se acomode direito. Então é uma questão assim, meio delicada, né, para se falar.
Então, Dani, mas esse não é o sentido do versículo. É por conta da, da homossexualidade, né? Ali, da vestimenta, a gente vai entrar na parte de modéstia, de como a mulher deve se comportar. E aí isso tá mais lá na frente que a gente vai ver também, né? Aí é de entendimento, Dani, de cada pastor, né? Tem uns pastores que ainda tem esse entendimento, né? Mas se você tá debaixo dessa autoridade, você precisa obedecer. Eu também estava debaixo de uma autoridade que lá não podia. Não podia pintar cabelo, não podia pintar as unhas, né? Não podia. Não está escrito na palavra, mas era a doutrina da igreja. Então, se você tá nessa igreja, você precisa respeitar a sua autoridade espiritual. Se ele está dizendo que você não deve fazer, então você não deve fazer. Ah, mas na Bíblia não está escrito, mas é a doutrina da sua igreja. E aí nós já aprendemos que temos que ser submissos às nossas autoridades, tanto espirituais como governamentais. Então, nós precisamos obedecer. Aí quando não te cabe mais naquele lugar, que seu coração está fechado, você não cabe mais dentro daquele lugar, Deus vai revelar para você um outro lugar para você estar. Mas se está debaixo dessa autoridade, nós precisamos obedecer, andar em obediência, porque a obediência agrada a Deus, né? Então, não está na palavra, então eu vou fazer. Mas aí você está desobedecendo a sua autoridade. A desobediência não agrada a Deus, assim a bênção não te alcança. Entendeu? Então a gente tem que sempre pensar nas consequências daquilo que a gente vai fazer. Não tá na palavra. Ok, não tá na palavra, mas é doutrina da igreja onde você está, então você precisa caminhar em obediência ali com aquilo que o seu pastor está dizendo, né? Então, se você não obedece, você caminha em desobediência e aí a sua vida deixa de ser abençoada, porque Deus não ignora a desobediência. A desobediência não agrada a Deus. Nós precisamos caminhar debaixo da obediência. Isso, exatamente. São usos e costumes, né, que fala. São usos e costumes. Então, se a sua igreja diz que é assim, então você vai caminhar debaixo dessa visão do seu pastor. Entendeu? Então, você vai caminhar ali debaixo da visão dele. Pode ser que ao longo do tempo isso vá mudando, né? Muitas coisas já mudaram. Muitas coisas já não são mais como eram antigamente. Muita coisa já mudou, né? O Espírito Santo, ele traz a revelação. Eu acho que uma coisa que ajudou muito foi essa questão de nós mesmos e cavar, sabe? E buscar, entender a palavra. Porque antigamente o que a gente já fazia? A gente ia pra igreja e só fazia assim, né? Recebia tudo que a gente ouvia, tal, e não ia buscar na palavra. Mas a gente percebe que nos últimos tempos, o desejo de aprender, de mergulhar mais fundo na palavra, isso tem ardido nos corações, e tanto homens quanto mulheres têm se dedicado à leitura da palavra, à revelação da palavra. Eu vou falar por nós mesmas, meninas. Quanto nós temos aprendido nesses dias que nós temos lido a palavra? E nós estamos em Deuteronômio, nós estamos no Antigo Testamento. E quanto que nós temos aprendido, quantas leituras que a gente nunca nem tinha visto, nem tinha entendido, visto que estava lá. Meninas, olha, Deus vai dar estratégia de como, quando o povo vai para a guerra, exatamente, amigo, o Espírito Santo nos revela o que Ele quer. Ele nos revela. Só que a gente precisa querer, a gente precisa ficar inconformado, sabe? Inconformado. A gente precisa chegar diante do trono de Deus inconformado. Senhor, o que é isso? Revela. E aí o Senhor tem prazer em revelar, meninas. Ele tem prazer. Ele ama aquele que busca o conhecimento de Deus. Lá em Oséias a gente vai ver Deus falando: prossiga, insista, não desanime em conhecer a Deus. Tem o desejo ardente de conhecer a Deus, e é isso que a gente está fazendo todos os dias. Buscando conhecer a Deus, buscando conhecer a vontade de Deus, né? E quantas coisas nós temos aprendido nesses dias. Ele tem o cuidado até de falar pro povo: olha, quando vocês forem acampar, não tem banheiro lá. É assim que vocês devem agir. É assim que vocês devem proceder, porque o Senhor é santo e passeia no meio de vocês. O Senhor é santo e passeia no meio de vocês.
Então, o Senhor, Ele nos ensina como fazer tudo, meninas. Coisas grandes, coisas pequenas, detalhes. Lembra das árvores frutíferas ontem? As árvores frutíferas, vocês preservem, meninos. Olha, não vai naquela euforia porque tá na guerra e vai tirando, quebrando todas as árvores, cortando todas as árvores, inclusive as frutíferas, porque se vocês ficarem muito tempo, são as árvores frutíferas que vão alimentar vocês. Cortem as outras, se forem ajudar no cerco, elas estão à disposição de vocês. Mas as frutíferas poupem, porque vai ser bom e útil para vocês no futuro. Pode não ser agora, mas pode ser no futuro. Então o Senhor é o nosso Deus, é um Deus de estratégia, é um Deus de orientação. Gente, quanta riqueza de orientação nós temos visto nesses textos. Quanta riqueza de orientação. Então o mesmo Deus deles é o nosso Deus hoje. A forma como se lida com as coisas é diferente. Não estamos mais no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. Mas percebe como nós temos aplicado para o nosso dia de hoje a palavra que nós temos ouvido, temos lido, que foi entregue aos israelitas há tantos anos atrás. Ela é uma palavra atual que serve para os nossos dias, também é instrução para o nosso coração nos dias de hoje. Então Deus é rico em orientação. Aquilo que você não pode, Deus pode. Aquilo que a gente não pode fazer, Deus pode fazer. Aquilo que a gente não pode resolver, Deus pode resolver. Aquilo que a gente não sabe lidar, que é desconhecido para nós, é conhecido para Deus. Deus tem estratégia para todas as coisas e Ele tem desejo de nos dar. Mas às vezes a gente quer resolver as coisas à nossa maneira. A gente quer resolver as coisas baseada no nosso conhecimento. A gente quer resolver as coisas com as nossas estratégias. E aí a gente se dá mal. Mas uma vida de intimidade com Deus, de integridade com Deus, uma vida de quem caminha ali lado a lado com Deus, sabe que todas as estratégias vêm de Deus. Nós aprendemos isso com Davi e vamos ler isso lá na frente. Como que Davi, a cada passo que ele dava, ele perguntava ao Senhor. E olha como Davi foi bem sucedido. Porque só aquele que nos criou, que nos projetou, que conhece o propósito que ele tem para nós, que é melhor que aquele que nos criou, que nos projetou, para nos ensinar como é que a gente deve viver, como é que a gente deve fazer, como é que a gente deve agir, que é melhor do que aquele que nos criou. Então vamos buscar essas estratégias em Deus, meninas. Talvez você precise de uma estratégia para a sua casa. Talvez você tenha um filho rebelde. Talvez você tenha um filho desobediente. Talvez você tenha um filho que sai para a noitada e chega bêbado em casa. Talvez você tenha um filho assim. Deus vai te dar estratégia para lidar com ele. A Bíblia fala que o Senhor converte o coração dos filhos ao coração dos pais, o coração dos pais ao coração dos filhos. Talvez seja a forma como você fala com ele. Talvez seja a forma como você fala com seu marido. Talvez seja a forma como você se comporta. Deus, ele tem estratégia para mudar todas as coisas, o ambiente de todas as coisas, meninas. Nós precisamos apenas confiar e submeter ao Senhor as nossas questões, porque todas as questões Deus sabe resolver. Amém, meninas? Com certeza, buscar conhecimento é vida. A Bíblia é sensacional. Ser crente com entendimento é prazeroso. Aleluia. Isso mesmo, Lilian. Aleluia. Isso mesmo. É uma vida abundante em Deus. Amém? Meninas, vamos fazer a nossa oração. Vamos nos encerrar. Isso foi o que o Senhor colocou no meu coração para comentar com vocês. Tem falado conosco, né, meninas? Deus tem sido um Deus tão bom, tem nos ensinado tantas coisas. Não somos mais as mesmas, né, de quando começamos as leituras desde janeiro. Não somos mais as mesmas, temos sido tão edificadas, né, com a palavra do Senhor e muito mais seremos. Estamos como Moisés, aquele que começou dando desculpa, achando que não era capaz, de repente foi se desenvolvendo e agora está lá na beira do monte, trazendo todas essas orientações para o povo. Não tem mais Arão, agora é ele sozinho que caminha com Deus e recebe as estratégias de Deus para a vida dele e para a vida do povo, né? Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Cida, você tá por aí? O Gabriel já arrumou emprego? Vamos orar para aqueles que estão desempregados, meninas. Vamos apresentar aqueles que têm comércio, né?
tanto os nossos irmãos quanto aqueles que ainda não conhecem o Senhor, mas que precisam da provisão da mesma forma, da provisão de Deus. Vamos orar por aqueles que hoje, de manhã, teve o que colocar na mesa, mas no almoço não tem, porque está tudo fechado. E o único ganha-pão deles era o estabelecimento. Alguns ainda conseguem se virar, tiveram estratégias, outros não, estão fechados. Então que nós possamos orar pelas pessoas que são comerciantes, né? Aquele que colocou a mesa hoje de manhã e não tem mais o que colocar, que o nosso Deus, o Deus da provisão, possa ir de encontro a cada um deles, né? Em nome de Jesus. Dani, eu tô bem. A glicemia hoje eu medi, tava 181, mas tá abaixo de 200, né? Não tá mais entre os 400 e os 500, então já deu uma diminuída, graças a Deus. E eu vou avançando, crendo na vitória. Ainda tá alta, né? Mas se comparado aos outros, eu tenho motivos para dar glórias a Deus, né? Pelos livramentos que o Senhor nos tem dado. Amém, meninas? Vamos orar? Agradecendo ao Senhor por este tempo, pelas nossas vidas. Feche os seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigada pela tua presença. Obrigada, Senhor, por ter falado conosco. Obrigada, Senhor, por ter nos lembrado que tu és o Deus da provisão. Que devemos andar em caminhos de santidade, porque o Senhor é santo, santo, santo. Obrigado por ter nos ensinado e aberto os nossos olhos para coisas que muitas das vezes nós não vemos, fazemos, ignoramos, mas que não te agrada e te afasta de nós. Afasta do nosso meio, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti, tudo aquilo que não te agrada, amizades que não te agradam, Pai, atitudes que não te agradam, sentimentos e comportamentos que temos tolerado que não te agrada, Pai. Que o teu Espírito Santo possa nos dar forças para resistir aquilo que muitas das vezes é cômodo para nós. Muitas das vezes nós não queremos nos sujeitar àquilo que o Senhor nos traz ao coração, porque viver na situação em que vivemos é cômodo para nós, é confortável para nós, mas também entendemos que o Senhor está nos movimentando para este tempo, e para que possamos ser usadas, precisamos andar em caminhos de santidade, de integridade, para que a tua presença esteja entre nós, para que a tua presença caminhe conosco. O Senhor não tolera desobediência, não anda com o desobediente, não anda com aquele que vive uma vida pervertida, aquele que anda e caminha entre dois lados, entre aquilo que é puro e aquilo que é impuro. Senhor, que aqueles que vivem uma vida dobre, sentimentos dobre, uma hora está instável, outra hora está instável. Senhor, nos dá estabilidade. Nos ajuda, Senhor, a escolher o lado. Se é para caminhar contigo, que caminhemos com santidade, com integridade. Muitas das vezes, Senhor, temos evitado porque isso vai interferir naquilo que nós conquistamos. Mas nós sabemos que tu és o Deus da provisão, que terra e céu estão em tuas mãos. É o Senhor quem dá, é o Senhor quem tira. E o Senhor se alegra naqueles que são obedientes a ti. A tua palavra tem dito que as tuas bênçãos acompanham a obediência. Que o teu amor é incondicional, mas que as tuas bênçãos, elas são condicionais, elas acompanham a obediência. Nos ensina a ser obedientes a ti e a tua palavra, obedientes à tua voz, Senhor. Nos ajuda, que o teu Espírito Santo nos ensine a parar de resistir à tua voz, Pai. Nos caminhe por caminhos de justiça, por veredas aplainadas, Senhor. Que possamos receber de ti as estratégias para lidar com aquilo que é desconhecido para nós, com aquilo que nós não sabemos, com aquilo que a nossa força não consegue. Eu te peço, Pai, neste momento que o Senhor, o Deus da provisão, aquele que é Deus conosco, que é Deus presente em tempos de angústia,
possa visitar cada comerciante que está com as suas portas fechadas neste momento, Pai. Nós entendemos este tempo. Entendemos, Senhor, que há uma influência por conta da doença, mas nós sabemos que Tu tens o controle de todas as coisas. Envia a provisão, Senhor, para essas vidas, aqueles que estão com seus corações angustiados, inquietos, Pai, porque mesmo com portas abertas não tem pessoas, não tem clientes, Pai. Mas nós não confiamos naquilo que os nossos olhos veem. Nós confiamos, Senhor, na Tua palavra. E a Tua palavra diz que Tu és o Deus que provê. Tu és o Deus que faz. Tu és o Deus que torna possível. Tu és o Deus que abre caminhos em mares. Tu és um Deus que faz brotar água em meio a desertos, Pai. Visita este pai de família que hoje colocou a mesa, Senhor. Pela manhã. Esta mulher que arrumou a mesa pela manhã e deu café para os seus filhos, e não tem o que colocar na hora do almoço. Envia, Senhor, a provisão. Envia, Senhor. Usa os Teus filhos, Pai. Nós somos Teus instrumentos, Senhor, para este tempo. Que possamos ser generosas, bondosas, coração que se preocupa e se compadece com o próximo, Pai. Envia provisão para esta mulher que está clamando a Ti neste momento, Senhor, porque não tem o que dar para os seus filhos. Meu Deus, envia provisão, visita órfãos, visita as viúvas, visita os missionários, Pai. Tu és o Deus que cuida do seu povo nos mínimos detalhes. Envia, Senhor, a provisão para os Teus filhos. Nos dá estratégia, Senhor, para este dia. Que possamos fazer uso das ferramentas que o Senhor já nos deu. Ainda, Senhor, que o nosso lar pareça um vale de ossos secos. Nós sabemos que ao abrir a nossa boca e profetizar, o Senhor encontra liberdade para agir em nossas vidas, para agir dentro da nossa casa, para agir, Senhor, em favor desta nação. Nós estamos aqui nos colocando na brecha, Senhor, por este povo, por esta nação, pelas nossas vidas, pelas nossas causas. Abre portas de emprego, Pai. Está tudo fechado, mas Tu és aquele que provê. Está tudo fechado aos nossos olhos, mas o Senhor é aquele que ainda opera milagres com tudo fechado, com portas fechadas, assim como o Senhor fez na vida daquela mulher, com o profeta Eliseu, que ela tinha só uma botija de azeite, com a porta fechada, o Senhor realizou milagres. Então, Senhor, nós declaramos que ainda que as portas estejam fechadas, Tu és aquele que opera milagres em nossas vidas, Pai. E que as Tuas filhas possam testificar dos Teus feitos para a glória do Teu nome. Nos dá um dia abençoado e de paz. Cobre-nos com Teu sangue. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Amém, glória a Deus. Meninas, Deus abençoe vocês. Confie no Deus de vocês, de todo o coração, de toda a tua alma. Ame Ele. Todas as coisas vêm dEle, é por Ele, para Ele. Quando a gente deixar de confiar na força do nosso braço, quando a gente deixar de confiar naquilo que os nossos olhos podem ver, quando a gente deixar de confiar no nosso emprego e olhar para Ele e colocar Ele no centro de todas as coisas, nós vamos experimentar coisas extraordinárias. Amém? Que Deus possa abençoar cada uma de nós, que Ele possa reposicionar os nossos olhos, olhando para o alto, para cima, é de lá que vem o nosso socorro. Amém, meninas. Deus abençoe vocês, amiga. Eu também tô com tanta saudade. Tava ontem, você acredita que eu tava tomando banho ontem? E falei, meu Deus do céu, quanto tempo que eu não vejo a minha amiga, as meninas. Deus abençoe você, amiga, e te dê um dia abençoado, de provisão, de estratégias. Que aquilo que tem inquietado o seu coração, que o Senhor possa trazer paz e estratégias. Amém? Deus abençoe vocês, meninas. Que pena que tem que acabar, Lília. Mas a gente ainda tem um ano inteirinho, né? Pra gente ainda aprender do Senhor, né? Tantas coisas que o Senhor tem feito por nós. Que essas nossas manhãs têm sido transformadoras, têm sido maravilhosas mesmo, meninas. Deus abençoe vocês. Te amo também, amiga.
Te amo, tá? Que Deus abençoe sua vida. Amém. Manda um beijão pra todo mundo aí, tá, amiga? Deus abençoe vocês, meninas. Amanhã nós estaremos juntas aqui novamente às 7h35 para mais um transbordar do Senhor para as nossas vidas, né? Já vamos esperando aqui, nosso coração já acorda com expectativa, com aquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração, amém? Nem me fala, Deia, nem me fala. Ainda mais eu, né? Que adora isso, tenho que me readaptar. Mas o Senhor é a nossa vitória, né, meninas? Amanhã nós estamos aqui de volta às 7h35 e eu espero vocês, tá bom? Deus abençoe todas vocês, meninas. Que o Senhor possa dar um dia cheio da presença dEle, porque é a presença dEle que faz a diferença. Amém? Um beijo. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Beijos, meninas. Márcia, que bom, Márcia. Marcita, né? Que bom. Pois seja muito bem-vinda entre nós. Todos os dias nós estamos aqui de segunda a sábado, às 7h35, fazendo a leitura bíblica. E vai ser um prazer receber vocês. A Lilian também chegou ontem, hoje já tá aqui. É um prazer, meninas. O Senhor vai, só juntando, só juntando, e assim ele vai acrescentando e crescendo o nosso exército de mulheres que sedentas pela palavra de Deus, por aprender mais o Senhor. Seja muito bem-vinda, viu, Marcita? Deus abençoe sua vida. Bárbara, Deus te abençoe, minha gata. Deus abençoe todas vocês, viu? Será um prazer para nós, Marcita. Um prazer ter você aqui com a gente, tá bom? Deus te abençoe com um dia de vitórias, de estratégias e cheio da presença de Deus, tá bom? Que bom, Slaine, você chegou ontem. Que bênção ter você aqui com a gente. É um prazer, viu? Nós já lemos alguns livros, mas depois vocês vão colocando em dias. A Dani aí dando um bem-vindo para vocês. Amém, amém. Glória a Deus. Deus vai usando, né, cada um na sua... né? Daquilo que consegue fazer. Por isso que assim, às vezes as pessoas falam assim: eu não tenho um dom, Deus não me deu nenhum dom. Deu. A gente só precisa saber qual que é, né? Às vezes deu o dom de fazer um bolo, às vezes deu um dom de falar, de fazer a leitura, né? Mas todos nós temos. Amém? Silene, minha gata, Deus abençoe vocês, meninas. Que o dia de vocês seja de vitória e de estratégia, tá bom? Recebam graça do Senhor em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser, 7h35, tá bom? Fiquem na paz do Senhor. Um beijo. Que Deus abençoe vocês. Convide outras mulheres, tá bom? Deus abençoe, meninas.